Galera, hoje nós nos encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema urinário, mais necessariamente sobre a formação da urina. E aí vocês podem se perguntar de casa, você já não deu uma aula sobre a filtração do sangue? Sobre a filtração do sangue. Só que faltou ainda mais duas características aí que seriam quem? Seria a parte da reabsorção e também da secreção. Só para lembrar vocês, na outra videoaula foi passado sobre as características renais, como córtex, e sobre as pirâmides. E lá, então, eu vou encontrar essa unidade aqui funcional, que eu dou o nome de néfron. E aí, no néfron, eu vou encontrar a estrutura que, de fato, faz a filtração. Só lembrando, é lá na cápsula glomerular que eu vou encontrar uma estrutura que se diferencia embriologicamente. Seriam aqui, ó, essa lâmina interna que forma os podócitos. E aí que vai começar, então, toda a filtração, porque ele vai ter que passar por 3 membranas aí de filtração. É lógico que tem uma diferença de pressão para que tenha, então, a produção do filtrado sanguíneo, ou também conhecido como filtrado do plasma. E aqui, então, nessa região aqui, vocês perceberam na outra videoaula que foi formado pelo túbulo contorcido distal. E as suas células em contato aí, ó, com as arteríolas, tanto aferente como eferente, tem aí uma estrutura especializada que produz sinalizações aí, né, parácrinas, que é a mácula densa. Pois bem, tudo isso já foi falado na outra videoaula. Então aqui foi dado a filtração glomerular. Na videoaula de hoje vai ser dado sobre a reabsorção, onde, por exemplo, 99% da glicose tem que ser absorvida e boa parte da água também. Como é o caso, por exemplo, 150 litros de sangue é filtrado todos os dias. Contudo, nós vamos perder no máximo 2 litros de água. E isso aí numa dieta normal aí de ingestão de água. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa como então acontece toda essa reabsorção. Tudo vai começar lá no túbulo contorcido proximal. Só lembrando, passou a cápsula glomerular, onde vocês viram na aula passada, onde tem a filtração, vamos começar a reabsorver, porque nós não podemos perder glicose, não podemos perder também água, não podemos perder aminoácidos, as vitaminas lipossolúveis, imagina. Tudo bem? Tem uma filtração, mas vamos reabsorver o que é útil para o nosso organismo. Começaremos então logo de cara pelo túbulo contorcido proximal, dando uma ampliação. Como que eu vou reabsorver a glicose, as vitaminas lipossolúveis e também os aminoácidos? Para não ter que colocar todos os exemplos aqui, eu vou utilizar um só, que seria da glicose. A glicose, ela vai entrar aqui na célula do túbulo contorcido proximal através de um SYMPORT com o sódio. Só lembrando, o sódio, dentro do lúmen do túbulo contorcido proximal, ele está em alta concentração por conta da bomba de sódio e potássio. Então, através do seu gradiente de concentração, isso é chamado de transporte ativo secundário, ele traz a glicose para o interior da célula do túbulo contorcido proximal. A partir daí, a glicose, através de um transportador que eu chamo de GLUT, vai para o líquido intersticial e adentra um capilar peritubular. É dessa forma que ela entra, é dessa forma basicamente que entraria o aminoácido, também as vitaminas hidrossolúveis. E o sódio, que fim daria? Bem, para o sódio ele sair daqui, ele teria que passar por um transportador com gasto de energia. Então aqui ele gastaria ATP, o ATP se transformaria em ADP mais PI, ok? Agora no caso da água, como que a água ela pode entrar? A água ela entra através aí dos solutos. Para que a água entre, os solutos irão entrar primeiro. Por exemplo, cloro, potássio, cálcio, magnésio e ureia. Quando eles entram nas células que constituem o túbulo contorcido proximal, cria-se uma diferença em osmolaridade. Essa diferença de osmolaridade faz com que a água ela seja como se fosse sugada para dentro das células que formam a parede dos túbulos aí nefríticos, mais necessariamente do túbulo contorcido proximal.
Então, olha, acompanha aqui como fica bem fácil para aprender. Esses eletrólitos, eles podem entrar tanto via transcelular como paracelular entre as células. Ao entrar aqui, ele cria um efeito de osmolaridade muito grande. Então, aumenta a osmolaridade. Por aumentar a osmolaridade, a tendência é o quê? É a água ser impulsionada para essas células do túbulo nefrítico. Aí essas substâncias aqui, esses eletrólitos, eles saem daqui e entram no líquido intersticial, aumentando aqui a osmolaridade. Então a água, ela sai daqui e vai em direção ao seu gradiente osmótico, para tentar equilibrar essa osmolaridade. Aí então esses eletrólitos saem dessa região e passam para o capilar peritubular e a água o acompanha. Então, é basicamente dessa forma que nós temos a entrada da água, através de uma diferença em osmolaridade, sempre seguindo esses eletrólitos. Fica fácil agora aprender. Vamos agora acompanhar o que vai acontecer na alça de Henle, que seria a próxima via, ou também conhecido como túbulo reto. Vamos lá acompanhar? Então, vamos para a próxima etapa, que seria, então, a reabsorção de alguns materiais lá no túbulo reto ou, então, a alça de Henle. O que vai acontecer nessa primeira porção da alça de Henle, que seria a sua porção aí, ó, descendente? A sua porção descendente ali vai acontecer em torno de 15% da absorção de água, de 20 a 30% da absorção aí de sódio e potássio e mais ou menos aí 35%, né, da reabsorção de cloro. Só que daí essa parte dos íons, bem como aí, né, seria o sódio, o potássio, o cloro, vai acontecer ao longo do túbulo aí, né, reto, ou também conhecido como alça de Henle. Bem, para acontecer tudo isso, vai ser necessário aí alguns transportadores em questão. Primeiramente, quando esse filtrado ele chega a nível de túbulos contorcidos, ele vai ser um pouquinho diferente do filtrado glomerular. Em que sentido? Primeiro, porque a quantidade de glicose, de aminoácidos, já praticamente nula, já foi reabsorvido no túbulo contorcido proximal, que vocês viram aí, né, anteriormente. E também já tem uma diferença em água, porque 65% da água já foi reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Então já tem uma diferença aí e parte dos eletrólitos também já foi reabsorvido. Contudo, a osmolaridade na porção descendente da alça de Henle é basicamente a mesma que eu encontro aqui, né, no sangue. Então, o sangue vai ter a mesma osmolaridade da porção ascendente da alça de Henle. O que nós vamos perceber a mudança vai ser aqui, ó, na porção ascendente. Por quê? Tudo vai começar, né, primeiro pelo simporte acoplado de 3 substâncias. Quem seriam elas? Que seria do sódio, cloro e potássio. Primeiro, para que o cloro ele consiga entrar, ele vai fazer aí, né, como se fosse uma gambiarra aí, né, com o sódio e o potássio. Sozinho o cloro ele não consegue entrar, ele precisa do sódio e ele precisa aí também do potássio. E como vocês sabem, o potássio ele vai entrar por uma diferença de gradiente de concentração. Porque fora, lá no líquido tubular, a concentração dele é baixa com relação às células tubulares. Pois bem, então ele auxilia com isso a entrada do cloro. O cloro entra, então, por um transporte ativo secundário. O potássio entrou junto. O cloro, então, segue por canais de vazamento até chegar ao líquido intersticial. Do líquido intersticial adentra uma arteríola reta. Aí tudo bem. Já o sódio ao passar por essa membrana que constitui as células do túbulo reto ascendente, vai precisar aí de energia, que seria a ATP. Aí adentra ao líquido intersticial e, por sua vez, a arteríola reta. E o potássio? Aí que está o potássio. O potássio, ele possui canais de vazamento. E como
a sua concentração é menor. Lá no lúmen nefrídico, ele então sai por esses canais de vazamento. Ok. Aí, na sequência, o que vai estar acontecendo? Por ele estar mais localizado, por ele ter uma carga positiva, ele acaba dando uma diferença de eletronegatividade com relação ao líquido intersticial e ao sangue. Então, eu vou ter mais cargas negativas no túbulo, no líquido intersticial e na arteríola reta do que no próprio lúmen intestinal. Então, o lúmen intestinal está com carga positiva, em compensação, o líquido intersticial e a arteríola está com carga negativa. Então, essa diferença de cargas atrai quem? Atrai os cátions. Aí, os cátions, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, são puxados por uma via por via paracelular, entre as células, para o líquido intersticial e aí para a arteríola reta. Contudo, a água, quando é no túbulo reto ascendente, na alça de Henle ascendente, ela não consegue entrar, porque a sua membrana apical é impermeável à água. Então, por ser impermeável à água, a água ela não consegue entrar de maneira alguma, pois é aí que vai dar a diferença da osmolaridade. Então, agora nós temos uma diferença com relação a esse filtrado. Antes, o filtrado ele tinha a mesma osmolaridade que o sangue. Agora não. Agora começa uma diferença, porque eu vou ter um aumento na osmolaridade. Isso porque esse aumento na osmolaridade no sangue com relação ao lúmen nefrídico, porque agora o lúmen nefrídico, aqui nesse caso, ele vai ter uma quantidade maior de água com uma quantidade mais baixa aí de soluto, quando comparado aí a esses elementos que adentraram aos capilares, aí, né, no caso, a arteríola reta, ok? Agora vamos dar continuidade a essa reabsorção e também a secreção nas próximas vias aí que compõem os néfrons. Vamos lá acompanhar? Próxima etapa, vamos entender o que vai acontecer lá na alça de Henle. Lá na alça de Henle, 15% da água vai ser reabsorvido, 20 a 30% do sódio e potássio e 35% aí do cloro. Mas aí vai ter umas diferenças com relação à sua porção descendente e com a sua porção ascendente. Vocês viram lá na etapa anterior que praticamente 100% da glicose, do aminoácido e dos demais nutrientes já foram reabsorvidos lá no túbulo contorcido proximal. E 65% da água também. Vamos ver o que vai acontecer aqui de tão especial. Bem, vamos verificar aqui na sua porção descendente. Na porção descendente, 15% da água vai ser absorvida. Agora, no zoom da sua porção ascendente, vamos verificar aqui, ó, um simporte, né? Na verdade, triplo aqui. O sódio, 2 cloros e o potássio. Pois bem, 2 cloros entram e por canais de vazamento, eles tomam o líquido intersticial e daí para uma arteríola reta. Já no caso do sódio, o sódio entra nessas células tubulares, passam para o líquido intersticial por um transportador com gasto de energia, ATP, né, que é transformado em ATP mais PI, toma um líquido intersticial e daí para a arteríola reta. Com o potássio já é um pouquinho diferente, porque o potássio, ele sai da célula e volta para o líquido tubular por canais de vazamento. E é justamente por esses canais de vazamento aí que vai tornar o líquido intersticial e o sangue com uma característica negativa, com uma carga negativa. Por quê? Como ele é positivo, ele acaba deixando esse lúmen mais positivo quando comparado a quem? Quando comparado ao líquido intersticial e à arteríola reta, ao sangue ali. Então, o que vai ser feito nesse caso? Para ter uma regulação em cargas, vai ser atraído cátions. Aí os cátions, eles vão passar pelo líquido intersticial e por uma arteríola reta,
através aí, né, dessa passagem paracelular. Então, por um gradiente aí eletroquímico. Pois bem, quando isso acontece, vocês viram que lá no túbulo contorcido proximal havia o quê? Havia também a passagem da água por osmose. Nesse caso, olha lá o que vai acontecer. A membrana apical é impermeável à água, então a água não vai entrar. É aí que vai começar a diferença de osmolaridade. Até agora não havia diferença de osmolaridade, porque a água entrava juntamente com esses cátions quando eles passavam. Então o soluto ia, a água acompanhava, porque dava uma diferença em osmolaridade. Agora aqui no lumen nefrídico vai acontecer a partir da alça ascendente uma diminuição na osmolaridade. Vamos entrar na próxima etapa agora, que seria quem? Seria a do ducto contorcido distal, bem como o ducto coletor. Vamos lá, então? Próxima etapa, vamos entender o que acontece lá no túbulo contorcido distal, bem como no ducto coletor. Quais são as substâncias aí que faltam ser reabsorvidas e algumas substâncias aí que são secretadas ao longo aí desses túbulos nefríticos. Pois bem, lá no túbulo contorcido distal, tem início ali a atuação do primeiro hormônio, né? Lógico que nós vamos ter hormônios, mas um bem evidente que é o paratormônio, aonde ali, se ele está atuando, vai ter reabsorção aí maior de cálcio. Tá, mas não é só isso não. Ali eu vou ter também de 10 a 15% ali da reabsorção de água. E também eu vou ter de 5% ali na reabsorção de sódio e também 5% na reabsorção ali de cloro. A reabsorção tanto de sódio como de cloro acontece através do simporte de sódio e cloro. E vocês já viram aí simporte numa outra ocasião, que foi no outro desenho. Agora, continuando aqui, vamos ver o que vai acontecer nesse aqui ducto coletor, que vai estar recebendo vários túbulos nefríticos. Afinal de contas, o túbulo coletor ele vai ser a junção de vários túbulos nefríticos sendo jogados, desinvocados ali dentro. Colocando como exemplo uma única célula, né, o que nós poderíamos considerar aqui? Algo que seria atípico com relação às outras células é que o sódio está entrando sozinho, num único transportador. Também por uma diferença em gradiente de concentração, até porque aqui em seu citossol a quantidade de sódio é mais baixa devido à bomba de sódio e potássio. O sódio, ao adentrar, através da bomba de sódio e potássio, ele é impulsionado para o líquido intersticial e daí então para um capilar peritubular. Percebam que o potássio está fazendo o caminho inverso e sendo jogado no líquido do lumen tubular. Isso por quê? Isso para essa secreção aí de potássio, ela vai manter um nível ideal no corpo. Então, é comum encontrar nos exames lá de urina uma quantidade de potássio. E esse potássio justamente vai ser secretado principalmente lá no ducto coletor. Agora vamos entender aí quais são os 5 principais hormônios que vão estar atuando na regulação aqui tanto da reabsorção como também da secreção de substâncias. Por exemplo, a aldosterona, que já foi falado em outras ocasiões, o paratormônio, também né, o aldosterona, a angiotensina 2, enfim. Vamos ver os 5 hormônios que foram vistos em outras videoaulas, mas serão abordados especificamente aqui. Vamos acompanhar lá? Entrar em detalhes com relação à regulação homeostática, tanto para a reabsorção como para a secreção. Nesse caso, vai entrar em consideração 5 hormônios. O primeiro dele é o angiotensinogênio, no qual vai ser convertido aí em angiotensina 2, por uma série de processos que vocês já viram em outra videoaula. Pois bem, a angiotensina 2, ela causa lá nas células mesangiais uma contração, porque essas células são contráteis, elas têm receptores para a angiotensina 2. Ao se contrair, ela vai promover uma constrição das arteríolas aferentes. É por isso que uma das funções da angiotensina 2 é diminuir a filtração glomerular.
Mas uma outra função dela também é promover uma alta reabsorção de sódio e cloro no túbulo contorcido proximal. E esse aumento na reabsorção vai promover também um aumento na reabsorção de água. Além disso, a angiotensina 2 vai chegar lá no córtex da glândula suprarrenal, promovendo a formação de aldosterona. E a aldosterona vai agir lá no ducto coletor, promovendo então uma maior reabsorção de sódio e cloro, e como a água acompanha essa reabsorção, vai ter uma reabsorção também de água. E isso favorece o quê? Um aumento na pressão. E não para por aí não, porque agora nós vamos entrar no segundo hormônio. O segundo hormônio é o rádio, ou vasopressina, ou também conhecido como antidiurético. Nesse caso, como funcionaria? Aqui ele vai estar atuando tanto no túbulo contorcido distal, como também no ducto coletor, fazendo com que se incluam lá nas paredes nefrídicas aquaporinas, que seriam canais para a água, aumentando desse jeito a reabsorção. Se a água é reabsorvida, automaticamente sobe a pressão sanguínea. Um terceiro hormônio que vai estar atuando seria aqui o PNA. Nesse caso, o PNA é chamado também de hormônio natriurético atrial. Ele vai ser produzido lá pelos átrios, diante de uma alta pressão. Aí esse hormônio é liberado na corrente sanguínea e vai agir lá no túbulo contorcido proximal e também no ducto coletor. De que forma? Ele atua na inibição da reabsorção de sódio, de tal forma que eu vou ter mais soluto disponível no meio e, consequentemente, mais líquido. Uma tendência aí é diminuir a pressão com a eliminação de água, promovendo aí um efeito diurético. Um outro hormônio, só que nesse caso não vai estar atuando nem na retenção e nem na eliminação de água, mas sim no controle do nível de cálcio, que seria o paratormônio. Nesse caso aqui, ele vai estar atuando lá no túbulo contorcido distal para a reabsorção do cálcio, numa necessidade. Então, numa necessidade, há uma reabsorção do cálcio graças a esse hormônio paratormônio. Aí você pode perguntar, mas você não disse que eram 5? Parece que você me disse 4. Sim, só lembrando que a aldosterona ela foi produzida graças à angiotensina 2. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueça, dá um like nos nossos vídeos. E também se inscreva no nosso canal. Aproveita para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!